Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bola Amarela. Estamos a poucos dias do arranque do torneio do Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, e a verdade é que já aconteceram algumas coisas importantes nesta época de relva, e é um pouco sobre isso que vamos falar nestes próximos minutos, dizendo aquilo que, na nossa opinião, se tem passado mais relevante nesta fase da época. É evidente que tivemos aquela semana mais importante, que é a semana para o ténis masculino, a semana de Halle e de Queens. Tivemos dois resultados talvez um bocadinho surpreendentes, porque de um lado, claramente uma surpresa, a do título de Alexander Bublik, o mais importante da carreira do cazaque, mas do outro lado, Carlos Alcaraz, campeão, e vamos começar por aí. Pedro, é verdade que parecia um bocadinho ridículo e nós falámos disso ao longo da semana e comentámos o torneio ao longo da semana, comentámos os encontros todos dele. Parecia um bocado ridículo que se colocasse em causa de um jogador que só tinha jogado 2 torneios em relva e só tinha perdido com o Sinner e com o Medvedev. Parecia um bocado tonto colocar-se em causa que ele fosse capaz de jogar muito bem em relva, até porque sendo que ele tem as características para jogar bem em relva. No entanto, ele próprio foi baixando um bocadinho as expectativas, né? Dizendo que é extremamente difícil movimentar-me e vou precisar de adaptação, mas a verdade é verdade que perdeu o primeiro set do torneio, mas a partir daí jogou a um nível muito parecido com o que ele tem jogado nas outras superfícies. Não É, essas dúvidas dele e essa desconfiança dele, de facto, na primeira ronda, fez-se notar. E ele não andou longe de ser eliminado logo a abrir pelo Arthur Rinderknecht, que seria uma grande surpresa de qualquer das formas, por muito mais as expectativas que ele colocasse. Mas é como tu dizes, houve ali, ele passa esse primeiro encontro, tal como já aconteceu noutros torneios este ano, em que ele passa ali por dificuldades, ali um encontro difícil, ele depois desbloqueou. A segunda ronda já é bastante boa contra o Jirila Edska e ele próprio disse, depois dessa vitória, com o nível que eu consegui apresentar aqui, já estou confiante, já tenho outras expectativas e vamos embora. E para a frente foi o que nós vimos. Ele consegue vitórias muito boas contra jogadores que estavam a jogar muitíssimo bem. O Sebi Corda, que fez um grande torneio, o Alex de Minaur, que chega com muito mérito à final. E no fim de contas, ele acabou por vulgarizar um bocadinho esses adversários, o que mostra que de facto o ténis dele, podia haver dúvidas, mas acho que era claro para toda a gente que o ténis dele é transversal a qualquer superfície. Portanto, ele ganha muita força para o Wimbledon. Se é o suficiente para beliscar o favoritismo de Djokovic, isso já não sei, mas torna mais interessante e pelo menos faz com que aquilo que nós temos falado e que tem parecido a toda a gente de ser um Wimbledon muito direto para Djokovic e claramente favorito, e eu acho que ele continua a ser claramente favorito, mas de repente já se consegue imaginar aqui que se calhar pode haver uma porta de alguma surpresa, de o Alcaraz conseguir fazer frente, talvez surpreender o Djokovic. É muito para a frente, até porque um confronto só seria na final, mas talvez traga aqui alguma dose de incerteza, algo curta, não sei, mas ainda assim acho que não é o suficiente à amostra para conseguir destronar esse favoritismo do Djokovic. Sim, eu concordo contigo, mas a pergunta que eu também te faço, e dando já a minha resposta, é se o coloca claramente como segundo favorito ao título. Eu acho que sim. Eu acho que, apesar de ele não ter nenhuma história em Wimbledon, estamos a falar apenas de 2 edições e de ter feito oitavos de final no ano passado, que já não foi mau, mas lá está, ele nunca derrotou um jogador do top 30 em Wimbledon, portanto, nunca ganhou um encontro no corte central. A primeira vez que jogou lá foi o ano passado nos oitavos de final com o Sinner e perdeu, portanto, eu acho que ele este ano provavelmente, se não jogar sempre no corte central, vai jogar quase sempre. Portanto, logo aí, isso altera um bocadinho a situação, porque vai fazer com que ele de facto tenha essa experiência diferente, que é entrar em Wimbledon com as expectativas maiores, porque ele no ano passado já era top 5 mundial, mas não havia grandes expectativas, porque ele não jogou preparação para Wimbledon, portanto também não, obviamente não jogou no Queen's Club, não ganhou aquilo que ganhou este ano, ele não era campeão de Grand Slam ainda. Havia Rafael Nadal, isso muda um Eu tinha uma bocadinho. questão no braço e tudo, estava a jogar com o cotovelo protegido até. Sim, e havia Nadal, havia Djokovic. É verdade que não havia russos, mas havia Nadal, havia Djokovic e havia outras histórias e outros favoritos por onde pegar. E até, se não estou em erro, aliás, não estou, ele apanhava o Djokovic nos quartos de final. Era. Depois o Sinner, que o derrotou, apanhou o Djokovic nos quartos de final e até vence os 2 primeiros sets. Eu acho que nunca houve propriamente
grandes expectativas de que Carlos Alcaraz pudesse chegar longe em Wimbledon o ano passado. E este ano, mesmo que ele não tivesse vencido no Queen's Club, eu acho que as expectativas seriam sempre outras. Sim. E é preciso perceber como é que ele vai lidar com isso. Agora, como é que eu acho que ele vai lidar? Acho que ele vai lidar bem. Muito sinceramente, acho que se ele se aguentou diante de muito bons jogadores em relva à melhor de 3 sets, com pouca rodagem na superfície, depois de ter 5 jogos nas pernas, ganhando jogadores muito bons, porque o que referiste é muito importante, é que para mim Sebastián Corda vai ser muito difícil de bater em Wimbledon. Alex de Minaur é um jogador muito bom em relva, embora em Wimbledon seja um constante desapontamento nos últimos anos. E Grigor Dimitrov é um antigo campeão no Queen's Club, ou seja, não estamos e antigo semifinalista do Wimbledon, ou seja, não estamos a falar de jogadores quaisquer, estamos a falar provavelmente de alguns dos piores jogadores que ele podia ter apanhado na preparação para o Wimbledon. Talvez lhe tenha faltado apanhar um servidor puro e duro, mas até se calhar um bocadinho injusto quando apanhou o Rinderknecht e apanhou o próprio Sebi Corda, que também tem um grande primeiro serviço. Portanto, sim, se calhar se apanhar o Berrettini na primeira ronda ou o Nick Kyrgios na terceira, que eu penso que é uma possibilidade, se calhar é um nível de dificuldade, pode subir. Ou o Bublik na terceira ronda, penso que também é possível. Mas sim, há alguns fatores, e eu acho que o sorteio vai ser muito importante. Normalmente é muito importante, como vimos em Roland Garros, porque eu continuo a achar que se o Alcaraz e o Djokovic tivessem estado em metades opostas, afinal não teria sido Djokovic-Ruud, teria sido provavelmente Djokovic-Alcaraz, porque eles estavam, particularmente o Alcaraz, até defrontar o Djokovic, estava muito acima dos outros. Eu não acredito que ele perdesse com mais ninguém, a não ser com o Djokovic. Portanto, pelo menos temos essa garantia. Eles vão defrontar, se defrontarem só na final. Mas em Wimbledon há uma série de fatores que podem mudar um bocadinho a situação. Há também o fator Andy Murray. Enfim, nós vamos fazer um podcast de antevisão, depois poderemos falar um bocadinho mais sobre isso, já com o sorteio na mão, mas de facto há aqui um ou dois nomes que podem ser dark horses. E ia-te perguntar por aí, primeiro, se concordas comigo em relação ao Alcaraz ser o segundo favorito, e depois o que é que tens, o que é que pensas em relação a alguns daqueles jogadores que podem surpreender, a começar se calhar pelo Alexander Bublik, não é? Campeão de Halle. Não, concordo em absoluto contigo. Eu acho que está Djokovic num patamar, está Carlos Alcaraz, que se conseguiu separar de um segundo grupo para ficar sozinho, de facto, nessa segunda posição em termos de favoritos, e depois há um grupo de jogadores com vários, não necessariamente a ter a ver com o ranking, que estão ali numa segunda linha, que podem surpreender. Aí eu meto o Sebi Corda, como tu disseste, meto o Alexander Zverev também, meto o Holger Rune, e depois também por aí ao Nick Kyrgios, se ele não tivesse feito apenas um encontro e não chegasse com estas dúvidas todas a Wimbledon. Mas depois há esse grupo muito mais alargado, em que não meto, por exemplo, o Stefanos Tsitsipas, porque está a jogar muito mal em relva. Veremos se ele consegue salvar alguma coisa esta semana em Maiorca. O Taylor Fritz também não está nada famoso, também vai jogar em Eastbourne. Mas o torneio pode ser giro porque tem aqui todas estas figuras que podem aparecer. Por outro lado, de facto, de outros jogadores que podem fazer a diferença, o Alexander Bublik é um bocadinho também para onde ele acorda virado, porque se ele jogar claramente focado e concentrado, vimos claramente em Al aquilo que ele pode fazer, e tal como o Alcaraz em Londres, no Queen's Club, o Alexander Bublik ganha o título, consegue sagrar-se campeão com um quadro terrível. Ele é campeão numa caminhada de facto espetacular. Ele bate na primeira ronda o Djoric, depois o Struff, o Sinner, o Zverev e na final o Rublev. Portanto, é uma caminhada de facto impressionante em relva, em qualquer superfície, seria sempre impressionante. Portanto, ele claramente é um jogador a ter em conta. Vai depender muito do sorteio, mas não me espantaria nada de ver o Bublik numa segunda semana. Acho que sempre será difícil se ele calhar com Carlos Alcaraz numa terceira ronda, mas se ele calha com Stefanos Tsitsipas, com Casper Ruud, por aí, acho perfeitamente viável, com o Holger Rune até, acho perfeitamente viável que ele consiga entrar nessa segunda semana. Depois há outros jogadores que também estou curioso para ver. O Andy Murray estava a jogar muito bem, depois juntou-se no Queen's Club, acabou-se a gasolina e ele desvalorizou até isso, mas acabou completamente a gasolina, já não deu. E também estou curioso de facto para perceber o que é que o Sasha Zverev vai conseguir fazer, porque ele, se em Roland Garros, é verdade que o quadro foi simpático, fez meias finais, eu acho que também com um quadro que seja bem construído para ele,
acho que também pode chegar muito longe. Ele está a jogar bem, está a jogar confiante e acredito que possa ter um grande torneio de Wimbledon. Sim, e depois há os russos também, não é? Que regressam Sim, este ano. Curioso para ver o Daniel Medvedev. De facto, não tem sido muito auspicioso este início da época de relva para ele, ou esta preparação, mas lá está, é um grande slam, há que contar com ele de qualquer das maneiras. Ele, o ano passado, jogou muito bem em relva, curiosamente, no ano em que não podia jogar o é, Wimbledon, ele jogou. faz, se não estou em erro, duas finais e também não faz um mau resultado pelo meio em Halle, portanto é um jogador que eu diria que obviamente vai ser difícil de bater também, até porque vai ser um dos principais cabeças de série, mas lá está, tudo depende muito do quadro, mas também concordo com aquilo que disseste, se tivesse que elencar se calhar favoritos, é difícil ali fechar um top 5, mas daquilo que eu vi até ao momento na época de relva, gostei muito de ver o Holger Rune jogar em relva, gostei muito mesmo de ver, ele caiu um bocadinho no engodo do Alex de Minaur nas meias finais, mas eu gostava de tê-lo visto jogar a final do Queen's Club com o Alcaraz, tinha sido interessante. Gostei muito do Zverev, apesar da derrota. Agora acho que ele vai ter que servir muito bem. O serviço dele, por vezes, foge um bocadinho do controle e em relva, se não serves bem, não há grandes hipóteses. E gostei muito, mesmo muito, do Sebastián Corda. Achei que ele contra o Alcaraz tentou ultrapassá-lo em potência, sendo ultra agressivo e falhou muito, mas eu gostei muito de o ver nos outros jogos todos. Achei que Uhum. ele foi muito bom, nomeadamente contra o Francis Tiafoe nos oitavos de final, mas também contra o Cameron Norrie, que é um semifinalista do Wimbledon, não é um jogador nada fácil, Não. e o Corda ganhou os dois com relativa simplicidade, tornando o ténis simples, que é aquilo que ele consegue fazer bem e que eu acho que o diferencia. De qualquer das formas, lá está, depois do sorteio, acho que teremos uma maior amplitude de informações, variedade de informações para depois podermos aqui gerir e comentar, mas de qualquer forma temos muitos motivos para estar entusiasmados com o torneio masculino. Temos também um torneio feminino à porta. Se calhar íamos começar pelas dúvidas, não é? Porque a Arina Sabalenka jogou apenas um torneio de preparação, não foi brilhante, perdeu cedo Uhum. e feio até. Iga Swiatek está a jogar apenas um torneio em cima da hora e à hora que estamos a fazer o podcast ela jogou apenas um encontro e também não nos transpareceu assim uma confiança grande, Uhum. embora ela em Roland Garros também não tenha jogado o seu melhor e foi campeã, como sabemos. E a Helena Rybakina, que talvez fosse a grande favorita ao título, defende o título e porque tem feito uma época incrível em 2023, até o momento em que se lesionou em Roland Garros, também não parece muito bem, porque teve uma derrota estranha em Berlim, cometeu muitos erros contra a Dona Vekic, em que não conseguiu responder praticamente ao serviço e desistiu desta semana em Eastbourne. Portanto, aquele tal Big Three do ténis feminino, que dominou a época até Roland Garros, nenhuma delas aparece assim tão confiante quanto isso, embora a Swiatek, obviamente, seja um bocadinho injusto estarmos a dizer isto, porque ela não jogou, mas não, e ganhou o Roland Garros, o último torneio que jogou, e provavelmente, se calhar, até vai ganhar o desta semana. Mas ela não nos passa aquela confiança que passa nas outras superfícies, porque nunca passou dos oitavos de final em Wimbledon. Não sei se também sentes isso em relação a essas três figuras principais. É curioso porque numa altura em que se fala tanto desse Big Three feminino e como passam a dominar os grandes encontros e estarem sempre elas nas decisões, se calhar a Wimbledon não vai acontecer isso. Pelo menos temos essa sensação e eu, lá está, tu resumiste bem a situação em relação à Iga, que é um bocadinho injusto estarmos a dizer isto dela, mas é verdade, porque ela em relva não é a mesma jogadora. Foi em relva que ela viu a sua série de vitórias terminar no ano passado frente à Lisa Cornet. Foi uma boa decisão que ela tomou. Eu acho que ela até devia ter jogado se calhar antes, mas é uma boa decisão ela estar a jogar esta semana para ter pelo menos um torneio de habituação, para não fazer essa habituação durante o Wimbledon, que correu mal no ano passado. Acho que isso pode ajudar, mas não a vejo claramente favorita de forma esmagadora em relação às outras e não acho que seja impensável, dependendo, lá está, sempre do sorteio, de ter algum emparelhamento que faça com que ela possa perder cedo. E é de facto irónico quase que falemos do Big Three e agora olhamos para o torneio do Wimbledon e podemos até começar a considerar jogadoras que estão fora dessa lista como candidatas e como potenciais
campeãs de Wimbledon. Eu de repente, a Ons Jabeur foi finalista no ano passado, ela está a jogar bem, de repente se calhar ela de facto tem hipótese de fazer estragos, e outras jogadoras, quem sabe se a Petra Kvitova não consegue uma história incrível em Wimbledon novamente, a Helena Ostapenko também está a jogar bem. Vai ser engraçado porque de repente, numa altura em que o leque parecia estar a fechar, aqui em relva está a abrir, porque, como disseste, a Iga, e se calhar esta conversa muda quando chegarmos ao fim da semana e ela tiver ganho o título em Baden-Würge, e aí dizemos que sim senhor, está à frente das outras, mas a Iga está dessa forma. A Sabalenka não convenceu, a Rybakina é um ponto de interrogação, porque foi uma doença que a tirou de Roland Garros, é uma doença que a tira desta semana de Eastbourne, portanto não se percebe muito bem o que é que se está a passar com ela. De repente a porta abre-se mais, e acho que também é giro, porque embora elas continuem a ser as favoritas, faz com que o torneio fique mais aberto, ao contrário do que se viu, por exemplo, em Roland Garros, em que se percebia que havia de andar ali mais ou menos à volta daquelas jogadoras, se bem que depois abriu com a Karolina Muchova, com aquilo que ela fez, mas andava sempre à volta daquelas. Acho que em Wimbledon abre-se essa instabilidade e imprevisibilidade. Sim, a própria Karolina Muchova, que já chegou 2 vezes aos quartos de final de Wimbledon e que foi finalista em Roland Garros, não jogou a preparação, portanto não se sabe muito bem o que esperar dela, mas resumiste bem. Eu acho que a Ons Jabeur, sinceramente, se me perguntas, eu acho que a hipótese grande dela foi o ano passado, sinceramente. Ela o ano passado era claramente a jogadora a bater na segunda semana de Wimbledon, e depois perdeu contra uma muito surpreendente na altura, Helena Rybakina. Nunca ninguém esperou, sinceramente, que a Helena Rybakina, no elenco de meias finais que tinha a Alep e a Jabeur, fosse ela a ganhar as duas e a ser campeã. É claro que ela tem todas as armas, a Jabeur, mas eu também olho para a época dela e vejo uma época desapontante. Ou seja, ela vai ter que encontrar algum do seu ténis do ano passado para ter hipóteses de ganhar em Wimbledon. A Petra Kvitova, ao seu melhor nível, é a melhor jogadora do mundo em relva. O problema é que ela já não encontra esse nível em Wimbledon há muitos anos. Ela, desde que ganhou o Wimbledon pela segunda vez em 2014, nunca mais voltou aos quartos de final. Agora, se eu acredito que ela pode ganhar o Wimbledon, eu acredito, sinceramente, porque também não, ninguém esperava que ela ganhasse Miami, e Miami é um torneio que acaba por ser muito parecido em termos de formato competitivo. Portanto, se ela teve físico e teve consistência para durante 2 semanas ganhar Miami, eu também acho que ela pode fazê-lo em Wimbledon, e acho sinceramente que é uma das favoritas. Tem que ser uma das jogadoras a bater. Eu continuo a achar que aquelas três estão, diria, num grupo de 5 favoritas, e depois eu colocava logo lá a Petra Kvitova, porque não só porque ela é uma antiga campeã da prova e isso faz alguma diferença porque já sabes como fazê-lo, mas porque ela, ao seu melhor nível, quando atinge o seu melhor nível, ela é absolutamente imparável. E ela mostrou isso já este ano contra a Helena Rybakina, por exemplo, na final de Miami, e em Miami mostrou de modo geral E agora em Berlim contra também. várias jogadoras. E agora também em Berlim. Portanto, ela mais uma vez mostrou que em relva pode ser implacável, e eu, sinceramente, gostava muito de que a Petra Kvitova, depois de tantos anos e depois de tudo o que lhe aconteceu, porque ela não voltou a ganhar um Grand Slam desde a situação do esfaqueamento, embora tenha estado muito perto, esteve um set em 2018 de ganhar o Open da Austrália, em 2019, aliás, de ganhar o Open da Austrália e de ser número 1. Se calhar já não vai a tempo de ser número 1 aos 33 anos, mas eu acho que vai a tempo de seguramente ganhar mais um torneio do Wimbledon, e acho que ela é uma das favoritas. Olhando depois para baixo, é um bocadinho difícil de prever, mas eu acho que o quadro está muito mais aberto do que esteve na Austrália, do que esteve em Roland Garros, Sim. porque tu vês jogadoras que podem aparecer, jogadoras que não têm estado em tão boa forma e que podem aparecer, por exemplo a Jessica Pegula, que é uma jogadora que não tem razão pela qual não jogava em relva e que está a ter um momento um bocadinho menos bom de forma. Até a própria Karolina Pliskova, por exemplo, sem gata. Sim, ela não sei se já ganhou, mas ela estava a ganhar a Casa de Pina em Eastbourne há minutos, servindo muito bem também. Como disseste, a Helena Ostapenko já foi semifinalista do torneio. Acho que sim, acho que vai ser um torneio entusiasmante do lado feminino, mas lá está, estaremos aqui para falar um bocadinho disso durante o fim de semana, à partida, com um podcast de antevisão, e também no setor feminino. O quadro vai ser importante, vai ser giro perceber onde é que vai calhar a Ostapenko, que vai ser 17ª cabeça de série,
onde é que vai parar a própria Kvitova, que é a nona cabeça de série, portanto vai ter que apanhar logo nos oitavos de final uma das cabeças de série do quinto ou oitavo posto. Vai ser interessante perceber onde está a Carolina Mukova, onde está a Venus Williams. Também vai ser engraçado, porque não deixa de ser uma 5 vezes campeã. Onde é que será que ela vai apanhar uma jogadora de topo? Será que vai conseguir desafiar uma jogadora de topo? Ela esteve quase a ganhar a Ostapenko, esteve a ganhar 3-0 no terceiro set, ou 2-0, 40-15 no terceiro set contra a Ostapenko, depois acabou por ganhar o título em Birmingham. Portanto, talvez não estejamos assim tão longe de ter uma Venus Williams a ganhar um par de rondas em Wimbledon. Isso seria uma grande história para o torneio. São 43 anos, é preciso não esquecer. Ontem víamos o Feliciano Lopes, que se tornou no terceiro jogador da história, a ganhar múltiplos encontros depois dos 40 anos. A Venus Williams tem 43 anos e está a ganhar encontros. E ganhou a Camila Giorgi, não é? Não é um encontro qualquer, ganhou uma jogadora muito boa. É de facto impressionante. Vamos ver também o que é que foram os portugueses. Esta semana temos o Frederico Frederico Silva a tentar apurar-se para o quadro principal, mas enfim, teremos mais respostas quando terminar, quando soubermos o sorteio e quando voltarmos para a próxima edição do nosso podcast. Já sabem, até lá, acompanhem-nos, fiquem por aí. Nós voltamos em breve com a antevisão do torneio do Wimbledon.